Pais amados, tudo bem? Estamos aqui em uma praça de Pedro Juan Cavalheiro, mais uma vez, Pedro Juan Cavalheiro do lado do Paraguai, tá? Estou fazendo aqui alguns vídeos, eu acho que vocês vão escutar bastante isso aí, né? Onde eu faço vídeos do lado do Brasil. Deixa eu virar pra cá que aí o sol me ajuda, né? Eu faço vídeos do lado do Brasil, o Brasil tá pra cá, tá? E Pedro Juan Cavalheiro do lado do Paraguai. Essa cidade aqui onde eu estou é do lado do Paraguai. E nesse momento nós estamos aqui na cidade de Pedro Juan Cavalheiro. Hoje eu quero falar rapidamente com vocês aqui sobre como ser um missionário abençoado. Às vezes as pessoas confundem muito sobre a questão da bênção, né? Ser abençoado é um camarada que tem um carro muito bonito, ganha muito bem, tem uma casa enorme, tá? Mas amado, o conceito, a bênção de Deus inclui a parte financeira, com certeza, mas a gente não pode limitar apenas a parte financeira, tá? Existem pessoas que vivem muito bem financeiramente, mas o ministério está arrasado, a família está arrasada, tá? E tem muitas outras áreas da vida. Então, quer dizer, a bênção é um todo, é o cuidado de Deus, podemos falar assim, resumir assim, né? Em todas as áreas da sua vida. É importante você ter, né? E essa percepção, conhecimento do que é ser abençoado, a importância de você ser abençoado e o que é ser abençoado. Senão você coloca sua mente como alvo financeiro. Falando de missões aqui, tem pessoas que acham que ser abençoado é apenas ter o resultado no trabalho missionário. A pessoa vive num problema financeiro terrível, às vezes problemas matrimoniais terríveis, mas tem um ministério que todo mundo gosta. Então, vamos prestar atenção. É um contexto, é um conjunto, é todo um conjunto. E o resumo que a gente pode dar em relação a isso, para que você possa viver bem em todo esse conjunto, é o seguinte: você viver o propósito de Deus, tá? Como ser um missionário abençoado é viver o propósito de Deus. E muitas vezes você está vivendo o propósito de Deus, mas você está passando lutas financeiras. Tá? Interessante isso aqui, né? Pastor, mas você acabou de dizer que a bênção inclui a parte financeira. Sim, inclui. Mas você vive o propósito de Deus, você pode passar por lutas financeiras, mas Deus está com você, suprindo, operando milagres. E às vezes é um momento de prova, um momento de dificuldade, todo mundo passa. E o Senhor, isso é provas, nós somos provados em relação a isso aí. Em Jeremias capítulo 7, versículo 22, a palavra do Senhor ele diz o seguinte: isso é o que eu pedi para vocês, é o Senhor falando para o povo de Israel: ouvir a minha voz. Sabe, o Senhor ele fala nesse mesmo texto, ele diz o seguinte, que ele não pede sacrifício, ele não estava pedindo sacrifício, ele não estava pedindo holocausto. Você pode dar uma olhada em Jeremias capítulo 7, versículo 22. Ele fala assim, eu não estou pedindo sacrifício. Não é que Deus não pede sacrifício, Deus, né, o povo pedia sacrifício. Eu não estou pedindo adoração, eu não estou pedindo holocausto de vocês. Não é que Deus não pede adoração, ele pede adoração. Mas a questão, amado, é que tem gente que está oferecendo holocausto, tem gente que está oferecendo sacrifício, mas não obedece ao Senhor. Então, ser abençoado, o resumo, é você viver o propósito de Deus, é você viver a obediência de Deus. Podemos dizer assim, como é que eu posso trazer uma mensagem para vocês? Claro que essa mensagem eu estou dando direcionada para quem é missionário, né? Mas isso aqui serve para qualquer um, tá? Não é só para missões, não. Meu canal aqui é direcionado para quem é missionário, quem está fazendo missões, né? Eu dou uma mensagem aqui voltada para quem é missionário. Mas é você que é um membro da igreja, você que serve para você também. A bênção de Deus, existe um para-raio, eu vou falar assim, o para-raio, tá? Que atrai, não tem um para-raio, ele atrai os raios, né? E puxa o raio para lá. Vamos dizer, o para-raio da bênção de Deus, que atrai a bênção de Deus, você sabe o que é? É a sua obediência ao Senhor. E quando você vive uma vida de obediência a Deus, você começa a viver o propósito de Deus, e você começa a colocar os seus pés em princípios de Deus, que atrai essa bênção de Deus. Porque não tem como você, eu vivo uma vida de obediência quebrando princípios. Né? Princípios na área financeira, princípios na área de relacionamento, princípios na área do desenvolvimento, do trabalho, relacionamento com pessoas e etc. Não tem como, um negócio assim, antagônico, né? Você não tem como dizer, eu vivo uma vida de obediência, mas quebrando princípios de Deus. Então, para que você possa atrair a bênção de Deus, você tem que viver os princípios de Deus.
E para que você possa viver os princípios de Deus, você tem que ser obediente ao Senhor. O Senhor, nesse texto de Jeremias capítulo 7, 22, ele fala, olha, eu não vim aqui para pedir para vocês, em outras palavras, holocausto, sacrifício. Eu não quero gente devota dentro de templo. Eu não quero pessoas que são devotas, que estão todo domingo ali oferecendo sacrifício ao Senhor, mas quando sai na porta, não vive os princípios de Deus. O que Deus quer é a obediência, amado. A obediência a Deus, ele leva a você colocar os seus pés no caminho que te permite a conduzir, a andar no lugar da bênção de Deus. Ah, pastor, qual que é o caminho certo? Pastor, qual é o caminho que eu vou começar a colocar os meus pés, eu vou ser abençoado? E blá, blá, blá. A obediência ao Senhor. E para que você possa obedecer ao Senhor, você tem que saber duas coisas. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que encher o teu coração da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a obediência ao Senhor, para que você possa viver uma vida de obediência, você tem que ter um relacionamento com Deus. O relacionamento é aquela coisa que Deus vai te dizer o que você tem que fazer no teu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar, né? Nós estávamos no Ceará na época, nós morávamos no Ceará e uma missão nos convidou para a gente vir aqui para o Paraguai. Isso foi em 94. No ano de 95 nós viemos para cá. O diretor da missão chegou para nós e falou assim, olha, vocês vão ficar 1 ano no Paraguai e depois do Paraguai vocês vão para a Espanha. Só que Deus tinha falado para a gente lá no Ceará que nós iríamos trabalhar aqui no Paraguai. O meu pai não quis contrariar o diretor da missão, falou, amém, pastor, me manda para o Paraguai, que eu sei que isso é a vontade de Deus, e a questão da Espanha a gente vai conversar depois. Querido, nós tínhamos a plena certeza de que Deus nos queria aqui neste lugar. E nós viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, o pessoal começou a dar ideia, não, você tem que ir para Assunção. Só que Deus tinha falado Pedro Juan Cavalheiro, não, mas você tem que ir para Concepción, você tem que ir para Encarnação, cidades aqui do Paraguai, né? Não, você tem que trabalhar em Cidade del Este, lá que é bom, Cidade del Este. Mas Deus tinha nos falado Pedro Juan Cavalheiro. E nós viemos para Pedro Juan Cavalheiro, né? Obediência. Agora, se você abrir a Bíblia e perguntar na Bíblia lá, para onde eu vou, Pedro Juan Cavalheiro ou Cidade del Este? Você não vai encontrar isso. Para isso, você tem que ter uma percepção, para isso você tem que ter um relacionamento com Deus, entender, ouvir a voz de Deus, para entender se Deus te quer em Pedro Juan Cavalheiro ou em Cidade del Este. Isso aconteceu com a gente também em relação ao trabalho à Bolívia. Quando eu fui para a Bolívia, um negócio interessante aconteceu. O Senhor tinha falado com a gente sobre o trabalho em Santa Cruz de la Sierra. Aí veio a gente, não, você tem que ir para Cochabamba. Aí outro me dizia, não, você tem que ir para La Paz. Outro dizia, não, você tem que ficar na fronteira. Cada um me via. E eu com a minha esposa, vamos a Santa Cruz de la Sierra. Deus tem um propósito para a gente em Santa Cruz de la Sierra. Se você vai abrir a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba ou La Paz. Mas isso entra o teu relacionamento com Deus. Então, primeiro, aprenda a Bíblia, amado. Encha o teu coração da palavra de Deus, porque a Bíblia ela vai te dar princípios para você não pecar durante a caminhada. E outro, o relacionamento com o Senhor. E aí quando você tem esses dois níveis aí da orientação da palavra de Deus, aí você começa a viver, né, a obediência de Deus, sabe? Aquela coisa que Deus te diz, vai para a direita ou vai para a esquerda, vai para frente ou vai para trás, fica aqui, espera 1 mês ou espera 2, tá? Porque Deus quando fala espera 1 mês, tá? Não adianta falar, Deus me mandou esperar 1 mês, aí você fica 3, então esses 2 foi para onde, né? Então são coisas assim do dia a dia. Mas você, para a gente concluir aqui, é o seguinte, você ser obediente a Deus, a obediência é o para-raio para atrair a bênção de Deus, para você passar lutas, provas. Você pode passar lutas, provas, mas você sabe que você está na direção de Deus e você tem um milagre de Deus te ajudando em todo momento. Querido, no ano de 95, quando nós chegamos aqui, nós passamos muitas lutas, muitas provas, sabe? Esse meu retorno da Bolívia para cá, para vir aqui a Pedro Juan Cavalheiro, me faz lembrar todo esse momento, né, que nós vivemos. A gente anda pela cidade, eu vou andando pela cidade, né, e eu vou vendo aqui, lembrando, essa praça mesmo é um lugar aqui, que essa praça, a outra praça, tem uma outra praça aqui do outro lado aqui, né, tem essa quadra aqui, ó, do outro lado tem uma outra praça. Eu chegar aqui, eu posso rever tudo isso aí, né, reviver tudo isso.
Mas as lutas que nós passamos, as dificuldades, o abandono de muita liderança, gente que falou que ia nos ajudar e não ajudaram, esquecido por muita gente, passando luta, dificuldade financeira, chegando aqui sem conhecer ninguém, mas a gente tinha convicção de que Deus nos enviou para cá, e a gente começou a ver o milagre de Deus, o mover de Deus, a provisão de Deus, o agir de Deus. Quando nós fomos para a Bolívia, a mesma coisa, Deus nos mandou, a gente foi, nós obedecemos, e as lutas vieram, as dificuldades, mas a gente tinha aquela convicção de que Deus estava conosco. E a gente começa a ver o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Isso é maravilhoso, amém? Tá bom? Então, quer ser um missionário abençoado? Ou um crente? Se você não está no campo de missões, você é pastor, eu não sou missionário, estou acompanhando teus vídeos. Essa palavra serve para você dizer, a obediência ao Senhor é o para-raio, vamos dizer assim, tá? Para você atrair a bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, até mais.